Emoção. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pressão Cast, elaborado por nós alunos do segundo ano D. E o nosso primeiro convidado é ninguém melhor que o nosso professor orientador, André Rodrigues. Seja muito bem-vindo, André, ao nosso primeiro episódio. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Sim, quero agradecer a honra de estar aqui, de ser convidado, inclusive o primeiro, né? Eu não imaginava e eu tenho certeza que esse será mais um trabalho, mais um projeto que vocês, de fato, são protagonistas, constroem conhecimento e isso é muito importante, a gente saber sobre a nossa história de vida, a história da nossa família, que coincide, inclusive, com a história das comunidades a qual vocês pertencem. Muito obrigado pelo convite e espero poder aqui contribuir respondendo essas perguntas para que, de fato, seja uma produção no nível que vocês costumam fazer. E uma dúvida que eu acho que todos nós alunos temos, quando foi que surgiu a paixão pela história? Bom, faz muito tempo, né? Quando eu estava ainda no ensino básico, assim como vocês estão no nível médio, né? A gente chamava na época de segundo grau. Não sou tão velho assim, né? Mas ensino médio, foi ali, já estavam começando a chamar de ensino médio e eu tive alguns professores muito bons, né? Eu tenho orgulho de ter nascido e me criado na periferia de Belém do Pará, no bairro da Pratinha, é o nome do bairro. E eu também, além disso, eu sempre estudei em escola pública, né? E durante minha trajetória na escola pública, eu tive bons professores. Quando eu acabei o ensino médio, que no caso era o segundo grau, né? Eu fui fazer um cursinho pré-vestibular, que a minha tia pagou, para poder eu entrar na universidade. E aí lá eu confirmei, eu vi um professor incrível, o nome dele é Robicinho, né? Ele é um cara que dava aulas incríveis e eu acabei tentando, eu me imaginava como seria eu no lugar dele, né? Porque eu aprendi muita história e de fato eu aprendi muito, e aí eu imaginava como seria dar aula de história do jeito que ele dava aula. Não sei se hoje eu ministro aula do jeito que ele fazia, mas eu, em relação a projetos aqui na escola João Alves Moreira, a qual eu estou aqui pertencente, vocês também, eu acredito que eu tenho muito mais trabalho que ele, né? Então, assim, acredito que em projetos eu não imaginava que seria assim tão interessante. Então, o meu amor pela história vem desde a educação básica, né? E eu me lembro que na quinta série a minha mãe estava me ensinando história, né, numa mesa, assim como estamos aqui, e eu percebi que era aquilo ali que eu queria estudar a minha vida toda. Então eu escolhi trabalhar com história e também estudar a história, porque todo tempo vocês sabem disso, né? Você acompanha nos status aí, nos stories, e também no nosso diálogo em sala de aula, que eu sempre estou estudando história. Então eu espero que vocês também, eu sei que vocês são novas, inclusive os alunos do segundo ano D, para imaginar o que vocês gostam, né? A gente definir isso no momento desse, eu acredito que é desafiador, mas que vocês possam perceber o que é que vocês gostam para poder, quando vocês forem entrar no mercado de trabalho, vocês não trabalharem, não se cansarem tanto. É por isso que, inclusive, eu acredito que eu produzo muito porque eu faço aquilo que eu amo. Você já chegou a ter contato com esse professor depois que se tornou professor de história? Sim, quando eu morava em Belém, eu encontrava com ele na rua, já que durante as aulas que eu assistia com ele, né, eu sempre estava perguntando as coisas para ele, sempre, né, estava interessado e ele me atendia muito bem. E aí acabou que ele, por mais que a gente não tenha se tornado amigo, mas ele sabia que eu existia, né, porque eu estava todo tempo perguntando ele. Então, depois que eu entrei na universidade, eu me formei, e até mesmo durante, né, o período que eu estudei na UFPA, na Universidade Federal do Pará, e me formei em licenciatura e bacharelado em História, e eu encontrava com ele na rua, e ele era, de vez em quando ele dava aula com a camisa do Flamengo, né, e também na época que eu dava aula, ele me dava aula, não tinha, claro, essas redes sociais que tem hoje, mas dava para entender que ele era muito flamenguista, né, pelas conversas na hora da aula também ele chegava a falar, assim como eu falo do Remo, né. Mas ele tá revirando o olho. Então, ele não era corintiano, infelizmente, e quando a gente vai pegar o Fortaleza, né? Graças a Deus. Eu acredito que o Fortaleza vai passar do Corinthians. Eu Deixa gravado isso também. aí. Mas deixa gravado isso daí, depois a gente aposta. Então, eu encontrava com ele na rua e chamava ele de vascaíno.
"Ei, Vascaíno, como é que tá e tal?" Porque ele era flamenguista e ele começava a rir. Então, eu acredito que até hoje ele saiba que eu existo, né? Eu existo porque eu sempre estava perturbando ele. Onde eu encontrava ele em estacionamento de supermercado e tal. Então, tipo, sempre tive contato e sigo ele no Instagram também. Robicinho Pinheiro, sigam ele, inclusive, que foi uma grande inspiração. E eu acho que ele nem sabe disso. Manda um tchauzinho aí pra ele, vai, que ele já tá Valeu, assistindo. Robicinho, obrigado aí, viu? E é uma honra estar aqui, né, também nessa missão que é ser professor de história. Há quanto tempo tu é professor? Bom, contando sem ser formado, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu nunca disse para nenhum aluno meu. Quando eu brincava, quando era bem criancinha, né? Vocês com certeza já brincaram, não eram só do celular, né? E na minha época não existia, claro. Tive infância. Não existia, né? Bom, eu brincava e geralmente os meus amigos de infância vão lembrar disso. Eu sempre puxava, o pessoal perguntava qual era a brincadeira que ia rolar e tal, né? Aí eu sempre puxava, bora brincar de escola. Bora brincar de escola. Eu também já brinquei. Pois é, e eu queria ser o quê? Professor. O professor. E eu vou dizer uma coisa, quando a gente começou a conversar aqui, que eu lembrei disso, que eu não lembrava. Porque vocês perguntaram, né? Quanto tempo tu é professor? Aí eu fiquei puxando na memória aqui. Será que eu falo desde quando me formei? Será? Não, na infância, né? Eu já dava essas aulas brincando, né? Eu acredito que eu tinha 9 anos, um dia desse, né? Uns 9 eu tinha 8, né? Tá. Mas quando comecei a estudar no cursinho, que inclusive eu era aluno do professor Robicinho, né, de História, os outros alunos, a gente falava assim, eu não sei História, o André sabia História, né? Eu sabia História. Bora compartilhar aqui, a gente se encontrava numa sala que tinha disponível lá, um cursinho lá era Universo, o nome era Universo, um dos melhores na época, né, que a minha tia pagou para mim, e eu agradeço muito a ela, inclusive, por ter me dado essa oportunidade. E aí a gente se encontrava num espaço lá e aí quem sabia química ensinava química, quem sabia geografia ensinava geografia, matemática, vocês podem até fazer isso. E aí eu ensinava história. Então lá no cursinho eu dava aula de história, mas não era formado. Quando eu entrei na universidade, em 2014, antes de sair da universidade, eu também já dava aula, mas em 2016 que eu me formei em licenciatura e bacharelado, e hoje eu continuo aperfeiçoando as técnicas de ser um professor, né? Eu acho que eu sou considerado um professor regular, mediano, mas eu tento melhorar, inclusive agora no mestrado, então a gente está sempre estudando, mas desde a minha infância eu já ministrava aulas, claro, brincando, né? E essa foi a trajetória que seguiu até hoje. O Ti pensa em fazer doutorado? Sim, hoje em dia eu nunca pensei na minha vida em fazer nem mestrado, e eu nunca tinha tentado mestrado. Eu sempre fui especialista em concurso público, eu tenho mais de 14 aprovações em concurso, eu nem parei de contar, eu tenho menos de 20, mas eu já passei em vários concursos desde 18 anos, né, há pouco tempo atrás, mas eu estou no mestrado na minha primeira tentativa, né, eu nunca tinha tentado mestrado, eu queria fazer mais concursos, aí eu pensei assim, por que não tentar o mestrado? Tentei o mestrado que eu queria, consegui, e agora eu penso em fazer o doutorado, porque eu estou gostando do mestrado. A gente sabe que o tempo do André é infinito, né? Parece que o dia dele tem 50 horas, que ele faz um monte de coisa, eu acho que ele não dorme e não descansa. Aí, queria saber como é que o senhor faz pra organizar tudo que o senhor tem pra fazer. Bom, eu vou te responder exatamente com o que tu falou. Tem alguns alunos que dizem que eu não durmo, né? Uhum. Mas realmente, eu tenho dormido pouco, mas em alguns momentos que eu preciso, né, realizar algumas tarefas. Inclusive, eu tenho que aprender a administrar mais o meu tempo, porque tem algumas coisas minhas que estão atrasadas, mas eu tento dar prioridade a algo que realmente possa me favorecer no futuro. Por exemplo, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu planejo as minhas aulas aqui, porque eu estou em estágio probatório, né? Então eu acredito que sempre planejei as minhas aulas, eu vou continuar fazendo isso. No mestrado, eu estou escrevendo muitos artigos e eu vejo que a publicação em revista traz benefícios também para mim, para um possível doutorado no futuro. Então, eu tento priorizar aquilo que realmente eu possa dar frutos. Né? Eu não estou tendo final de semana. Né? Eu tenho uns 3 finais de semana que não existe, porque eu preciso utilizá-lo. Mas eu não recomendo, por quê?
Eu, daqui a pouco, quando tiver um tempo, eu vou contar uma história para vocês que acaba mostrando que é melhor a gente realmente descansar um pouco para poder a gente produzir mais. É importante o descanso também. Saber administrar é um desafio. Eu não sei a fórmula, mas a gente tenta e a gente vai aprendendo com o tempo também. E assim, tio, como foi que surgiu a ideia do projeto? Bom, esse projeto iniciou na Escola João Alves Moreira. Não foi o André que escolheu dar aula de história local. Muito pelo contrário. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que eu também nunca falei para ninguém na sala de aula e nem a gestão da escola sabe. Se fosse para escolher um tema em eletiva de Ciências Humanas, o último a ser escolhido seria história local. Por quê? Eu nasci em Belém do Pará, eu conheço muito sobre a história de Belém, eu até hoje estudo sobre a história de Belém e do Pará. Eu era professor de estudos amazônicos em Belém, professor de história também. Estava envolvido em vários projetos lá sobre a questão do museu, enfim, que inclusive me inspirou, né, essa questão museológica aqui. Mas me disseram, quando numa reunião em 2021, no início de 2021, a minha PCA, a Jéssica, chegou comigo e disse, olha, foi decidido aqui, definido que vai ser história local, que tu vai trabalhar. Aí tu imagina, eu nasci em Belém, moro em Fortaleza, vim para Aracuiaba dar aula. E eu ministro aula em Vazantes e Ideal. O que o André sabe de história local, história das comunidades? O André, de verdade, ele sabe pouco hoje. Em 2021, no início de 2021, não sabia nada. Fui atrás de livros e tal, mas aí que tá a jogada. O que eu fiz? Assim, peguei a história local e disse, a Jéssica não me perguntou, mas se ela me perguntasse, André, tu vai dar aula de história local? Eu diria que sim. Quando ela disse, olha, tu vai dar aula de história local, eu disse, beleza, ótimo, bacana. Mentira, que na hora eu não tinha nenhuma ideia. Mas aí eu pensei, eu falei para vocês, eu sou formado na Universidade Federal do Pará com muito orgulho, assim como fui aluno da escola pública, saí da periferia, eu fui aluno da Universidade Pública também federal, né? Então eu me formei em licenciatura, que acaba trazendo essa proposta de poder ministrar aula, né? Me dá suporte para isso, e eu sou formado também em bacharel, ou seja, eu sou formado para ser pesquisador na área de história, para ser historiador. Por isso que, inclusive, meu Instagram é historiador André Mello, né? Então, já aproveitando aí para fazer né, siga lá. Então, a divulgação, muito bem. Então, o que acontece? Eu peguei o meu bacharel, que é o meu currículo que estava ali, meu currículo não, né? Meu diploma que estava meio empoeirado, peguei ele e vou fazer o seguinte com os alunos. Não estavam dizendo que os alunos têm que ser protagonistas? Me disseram quando eu cheguei aqui no Ceará. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer com que eles produzam, e eu acredito que está dando certo isso, eles produzam, né, pesquisa a partir do meu conhecimento que eu tive na Universidade Federal do Pará. Então, o que vocês fazem aqui é a base da orientação do André, algumas ideias, é claro, que surgem em compartilhamento com vocês, mas porque eu fui formado em bacharel, a ser pesquisador. Então eu trago para vocês essa proposta, vocês abraçam a causa, claro que isso é o mais importante, porque se não fosse isso não aconteceria. E aí eu posso produzir conhecimento, já que a gente tem pouco material didático aqui, que é voltado para a história local. Quando disseram, André, tu vai dar aula de história local, beleza, me dá um material, me dá um livro aí. Não tem, te vira. E aí o André se virou. Ah, mas ele não vai se virar sozinho? Mas como se o aluno tem que ter autonomia, então eu vou trazer a proposta de fazer a pesquisa através das fontes históricas, o resgate que vocês fazem, que inclusive acaba gerando projetos maiores, que são inclusive esse que é o Pressão Cast, né? Que é uma ideia muito boa, que eu inclusive tenho muita honra de orientar. Para finalizar, a gente queria ouvir a história que tu citou que ia falar pra gente. Bom, essa história que eu vou contar para vocês é uma lição de vida que eu aprendi no mestrado, não com um professor da UFC, mas com um professor que é amigo meu, amigo de turma, né, que é o Regiano. E resume basicamente isso que a gente está aqui aprendendo, fala sobre o meu tempo, né, e trabalho. Ele disse que num povoado tinha um senhor muito experiente que cortava árvores, trabalhava cortando árvores. E ele era muito produtivo, né? E trabalhava muito, cortava muito e experiente. Chegou um jovem, né, bem mais novo que ele, com todo o vigor físico, e desafiou esse senhor. E aí, nesse desafio, ele falou, vamos ver quem corta mais árvores. Eu sou novo, vou cortar mais do que você, que já é experiente aqui, já mora mais tempo, né? E não corta mais árvores do que eu. Então, eles começaram, disputaram lá, e no final, quem venceu foi o senhor mais experiente.
E aí o mais jovem não concordou com aquele resultado, e aí ele disse, não, vamos conferir aqui e tal. E realmente o mais velho tinha cortado mais árvores do que o mais novo. E aí ele perguntou, mas como assim? Por quê? Por que tu cortou mais árvores do que eu? Ele disse, inclusive o mais novo percebeu, que toda vez ele cortava, dava uma pausa. Passava 5 minutos, ele voltava e cortava. Depois, e o mais novo, ele só cortava direto, cortava, e mesmo assim o mais velho, ele conseguiu cortar mais, então ele contestou. E aí o mais velho disse, é porque quando eu parava, eu amolava o machado. Então isso é muito importante, amolar o machado é muito importante, porque a gente produz mais se a gente descansar, mas a gente está descansando, a gente está amolando o machado, a gente está se preparando para trabalhar de uma forma mais produtiva e que possa fazer com que você alcance as metas. Então, é uma lição de vida e o Regiano que me ensinou. Eu quero, inclusive, agradecer a ele. É uma grande lição, tanto para os professores, tanto para nós alunos, né? Que às vezes a gente... Posso falar? Pode, continua. Que às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez e a gente acaba esquecendo de tirar um tempo para nós mesmos, para descansar ou para se divertir, aí isso sobrecarrega e depois acaba gerando problemas maiores. Exatamente, você pode pensar, quando você estiver descansando, pensar de que forma você pode produzir melhor quando você voltar a produzir, né? E então por isso que é importante amolar o machado. Eu vou falar isso no grupo, né? Pessoal, tem que amolar o machado. Vou começar a falar isso, aí você já sabe o que é. E é isso, André. Obrigada pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. E deixo essa frase para vocês. Identidade e memória estão indissociavelmente ligados, pois sem recordar o passado não é possível saber quem somos. E assim se encerra o primeiro episódio do Pressão Cast. A mola é um machado. Hey!